Pessoal, vocês estão bem? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Começar mais um vídeo aqui no canal e mais um vídeo do quadro Papo Reto. E hoje eu quero ler com vocês João capítulo 4, versículo 34. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Hoje em dia muito se fala acerca de realizações, não é? Como que você vai viver os seus sonhos, suas metas, aquilo que você traçou para a sua vida. Os principais coaches que nós temos hoje falando justamente acerca disso, não é? Que você precisa se autorrealizar, que você precisa viver os seus sonhos, que você precisa ser feliz fazendo aquilo que você ama fazer. E as pessoas, elas colocam isso na cabeça e têm uma busca desenfreada acerca da autorrealização, acerca de viver os seus sonhos a qualquer custo. Mas nós vemos que pessoas que realizaram os seus sonhos, que viveram para si mesmos, no final vai encontrar um vazio. Nós vemos até mesmo à luz da Bíblia que a verdadeira realização do ser humano não está em viver os seus próprios sonhos, mas viver os sonhos de Deus. Somente o autor da nossa vida é que sabe para qual propósito nós nascemos. As pessoas falam acerca de autorrealização. E quando você se vive para si mesmo, você está, primeiro, tendo uma vida egoísta e, segundo, você está basicamente deixando de lado o autor da vida. Você se coloca no centro de todas as coisas e, a partir deste momento, você começa a fazer tudo por causa do seu sonho, por causa de você, por causa da sua autorrealização. E a gente vê que o mundo não gira em torno de nós, nem mesmo a nossa própria vida, mas o mundo gira em torno de Deus. E a nossa vida também deve girar em torno dele, porque ele é o autor da vida. Sem ele, nós não estaríamos aqui. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que nós não temos que viver os nossos sonhos. Nós temos que viver os sonhos daquele que nos criou para viver. Porque se você vive para se autossatisfazer, no final você vai descobrir que o que você tem é um grande vazio. Porque a plenitude da sua existência não está em fazer dos seus sonhos a sua meta de vida. A plenitude da sua vida está em viver para a glória de Deus. E nós vemos isso aqui nessa passagem. Jesus está deixando claro: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. É interessante que ele usa essa analogia de alimento, não é? Quando você está com fome, você sente um vazio dentro do seu estômago, você sente que falta algo dentro de você. E Jesus, usando justamente a analogia do alimento, ele vai falar: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Basicamente o que Jesus está dizendo é: aquilo que vai me satisfazer não é fazer aquilo que eu quero, mas é fazer a vontade do meu Pai. Aquilo que vai me preencher por completo é fazer a vontade do meu Pai. E conosco não é diferente. Aquilo que vai nos satisfazer verdadeiramente não é viver os nossos sonhos, mas é viver os sonhos de Deus, porque Ele é o autor da vida. Nós vemos que Deus, quando Ele chama Jeremias, Ele vai dizer: antes que você fosse concebido no ventre da sua mãe, eu já te conhecia e as nações te dei por profeta. O que Deus estava dizendo basicamente era: eu já tinha um propósito para você antes mesmo de você nascer. E conosco é igual. Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. Antes que nós viéssemos à existência, Deus já tinha um plano traçado. O problema é que a gente quer viver os nossos sonhos, as nossas metas, e deixamos os sonhos de Deus de lado. E aí a gente pode até conseguir dinheiro, a gente pode até conseguir notoriedade, mas no final vai ser como correr atrás do vento. Como o autor de Eclesiastes vai dizer: aqueles que buscam muita riqueza, eles nada mais buscam para si mesmo, e tudo isso é vaidade. E tudo que eles fazem é correr atrás do vento. Por isso que a Bíblia também diz que do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Basicamente é do que vale você viver todos os seus sonhos e no final você se sentir vazio. Porque aquilo que te completa não é viver os seus sonhos, mas é viver os sonhos de Deus. Só para ficar mais claro, para que você entenda. Pense em um relógio. Qual que é o propósito original do relógio? É simplesmente mostrar as horas. O criador do relógio o programou, o criou para isso. Mas vamos pensar que esse relógio agora tem vida. Ele tem um corpo como nós, não é? E ele resolve ser cozinheiro, por exemplo. Imagine esse relógio cozinheiro. Ele pode até
se tornar um grande chefe, ele pode até se tornar aquilo que ele almejou se tornar. Mas no final, ele vai se sentir vazio, porque o propósito original dele não foi cozinhar. O propósito original dele foi mostrar as horas. E quando você sai do seu propósito, é como se você fosse um relógio quebrado. Você não está vivendo aquilo que você foi criado para viver. Você está basicamente vivendo para si mesmo. E viver para si mesmo, como eu disse, é correr atrás do vento e é ter uma vida vazia. Então não seja como um relógio quebrado, que vai viver para si mesmo. Mas saiba que o autor desse relógio, e o relógio podemos considerar que somos nós. O autor deste relógio, ele sabe exatamente o propósito original pelo qual ele nos criou. Não foi para que a gente se autorrealizasse, não, mas foi para que a gente vivesse para a glória de Deus. Outra passagem interessante é um pouco mais à frente deste texto, não é? Em João 6. A multidão está indo atrás de Jesus e Jesus vai dizer: eu sei que vocês estão vindo atrás de mim por causa da multiplicação dos pães que eu fiz, mas eu não quero que vocês busquem alimento terreno, quero que vocês busquem um alimento eterno. E aí eles começam a indagar Jesus e eles falam até acerca do maná que descia do céu. E Jesus vai dizer: aquele maná, aquele pão que era dado aos israelitas, foi o meu Pai que deu. E o que ele tem agora para vocês é o pão da vida. E ele diz: eu sou o pão da vida. E a multidão começa a pedir: nós queremos esse pão. E Jesus disse: aquele que crê em mim nunca mais terá fome. E ele completa dizendo: aquele que crê em mim também nunca mais terá sede. É muito interessante Jesus usar essas duas analogias de fome e sede, porque é basicamente as duas necessidades básicas do ser humano. Ele está deixando claro: quando vocês me buscarem, vocês vão ter o pão da vida, e vocês também nunca mais terão sede, porque aquilo que vocês almejam de verdade está em mim. Também um paralelo com aquilo que ele falou com a mulher samaritana, nessa passagem de João 4, que antecede o versículo que eu li. Ele também diz para ela: eu sou a água da vida. Se você beber dessa água, você nunca mais tornará a ter sede. Jesus basicamente está deixando claro que a satisfação do ser humano, aquilo que a gente mais busca, está nele. A gente não pode perder nosso tempo buscando realizações terrenas. A nossa verdadeira realização está em fazer a vontade de Deus. Não importa o que as pessoas dizem, não importa o que tentam colocar na nossa mente hoje. Você pode até viver coisas grandes aqui, mas tantas pessoas que se autorrealizaram e que tiram as suas próprias vidas, porque no final elas são vazias. Porque o verdadeiro contentamento, a verdadeira satisfação, a verdadeira realização está em fazer a vontade de Deus. E a Bíblia também fala que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Tudo aquilo que Deus tem para nós é muito melhor do que aquilo que a gente imaginou para nós mesmos. Ele é o autor da vida. É Ele que tem a satisfação perfeita e plena. E um coração que foi feito para o céu nunca vai se satisfazer com as coisas da terra. Então viva a vontade de Deus. A fazer a vontade do Pai tem que ser o nosso alimento diário. Então é isso. Muito obrigado pela assistência de vocês. Peço que, por favor, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Pede para se inscrever aqui no canal, por favor. Ativa o sininho para você receber notificação quando tiver vídeo novo. Deixe seu like e é isso. Muito obrigado pela assistência de vocês e até o próximo vídeo.